ficou mais conhecido também como o livro do Apocalipse. E esse livro foi escrito no ano 95 depois de Cristo, lá na pequena ilha grega de Patmos, no mar Egeu. E nesse livro então, o profeta João relatou algumas conversas e revelações que Jesus Cristo tinha feito para ele, escrevendo também como seria o fim daqueles dias, uma onda de caos, mas com a vitória do bem sobre o mal. E aí nesse contexto, galera, surge uma das histórias mais fantásticas e terríveis da literatura universal, que no caso é o Apocalipse, o último livro da Bíblia, relatando como seria o nosso fim, o fim dos tempos. Mas vale lembrar, galera, que a Bíblia é um livro muito antigo e suas histórias e simbolismos podem ser interpretadas de várias maneiras diferentes, pois cada um tem a sua visão e também pode ter o seu significado pessoal. Mas agora então, vamos ver o que aconteceria no Apocalipse. O fim dos tempos segundo a Bíblia. Imagine que um dia você esteja de boa andando pela rua, quando de repente, do nada, várias pessoas somem da sua frente. Como assim? Tipo, tem pessoas e aí do nada elas simplesmente desaparecem do nada. Igual fumaça. Exatamente. E aí então do nada você olha para um lado e olha para o outro e as pessoas começam a desaparecer e a cidade fica totalmente vazia. Mas não foram só as pessoas ao seu redor que desapareceram, e sim várias pessoas espalhadas no mundo inteiro, deixando no chão apenas as suas roupas. Com isso então, rapidamente, o mundo se transforma em um caos. Vários acidentes começam a acontecer porque pessoas que estavam dirigindo carros ou fazendo alguma função, como por exemplo também, sei lá, pilotando um avião, simplesmente desaparecem, causando um caos total no mundo. Os hospitais ficaram lotados pelas vítimas dos acidentes. E o pior, galera, vários médicos e enfermeiros também desapareceram. Bom, tudo isso que contamos, galera, o desaparecimento e o caos seria o início de todo o Apocalipse. E esse começo das pessoas sumirem é chamado também de arrebatamento. E no caso, essas pessoas que desapareceram foram salvas aqui da Terra. Foram salvas de um enorme problema que está apenas começando. E aí, depois do arrebatamento, começa o Apocalipse. E a partir de então, várias catástrofes naturais começam a acontecer em todo o mundo. Guerras, conflitos, destruição. Podemos dizer que depois do arrebatamento iria começar um verdadeiro reino do terror aqui na Terra. E enquanto isso, lá no céu, Jesus teria um livro especial em suas mãos. Um livro selado em 7 selos. E que quando ele abre cada selo, uma coisa terrível acontece aqui na Terra. Os 4 primeiros selos trazem os temidos 4 cavaleiros do Apocalipse, que assim que libertados, viriam direto para a Terra. Então, em meio de um cenário de guerra, desordem, fome e morte, Jesus abre o primeiro selo e chega o primeiro cavaleiro do Apocalipse. O primeiro cavaleiro do Apocalipse então vem até a Terra, montado em um cavalo branco, com um arco na mão e uma coroa na cabeça. Esse, o primeiro cavaleiro, representa o Anticristo. O Anticristo surge no meio do caos, como se fosse um líder, alguém de cargo político, muito importante e poderoso. Com sua grande sabedoria e o dom da palavra, esse cavaleiro acaba convencendo os grandes líderes a criar um novo tipo de governo. Mas existem algumas pessoas que interpretam que esse primeiro cavaleiro simbolizaria Jesus Cristo. Depois da chegada do primeiro cavaleiro, Jesus libera o segundo selo, o que acaba liberando mais outro cavaleiro. Dessa vez o cavaleiro está montado em um cavalo vermelho e segurando uma espada. Esse cavaleiro veio para a Terra para tirar a paz das pessoas e também para instalar uma guerra ainda maior, fazendo pessoas lutarem umas contra as outras. Depois disso, o terceiro selo foi aberto e o terceiro cavaleiro do Apocalipse apareceu, trazendo assim a fome para o mundo. Esse terceiro cavaleiro chega montado em um cavalo preto, com uma balança na mão fazendo ofertas exorbitantes, o que significaria escassez nos produtos, por isso a fome. Ou seja, galera, nessa altura do campeonato a Terra já tá uma bagunça. Várias pessoas brigando, passando fome, e para se aproveitar de tudo isso, um governo ou algo do tipo começa a se unificar dominando a Terra. Tudo estaria muito caro e as pessoas comuns teriam dificuldade de se alimentar, causando assim a fome no mundo. Quando o quarto selo é aberto, surge então o último cavaleiro do Apocalipse, que aparece montado em um cavalo amarelo. Ele representa a morte e causa as pragas, mais fome, mais guerras e também mais destruição. Ele veio para piorar ainda mais tudo aquilo que já estava ruim. Com a abertura do quinto selo, João teve uma visão das almas das pessoas que até o último momento foram fiéis a Deus. Pessoas que naquela época foram caçadas e perderam suas vidas por conta de sua fé. João viu também que as pessoas que se foram, essas que adoravam Deus até o final, se tornaram mártires e perguntaram a Deus como ele iria resolver todo aquele problema, como ele iria fazer a justiça. Deus então disse a eles para eles esperarem mais um pouco, pois na Terra ainda estava acontecendo um tipo de grande teste. Pois naquele cenário ainda
ainda existiam alguns cristãos que precisavam provar a sua fé. Então as pessoas que primeiro sumiram no arrebatamento eram as pessoas 100% de Deus. Isso, foram salvas. E aí tinha pessoas que eram... ainda não sabiam. Dava tempo de serem salvas. Exatamente. Então nesse período, algumas pessoas acabaram se corrompendo com os sistemas e já outras acabaram se doando para a fé. Entendeu? Como o mundo tá num verdadeiro caos, seria esse o verdadeiro teste pra ver se você iria continuar seguindo Deus e sabe lá o que poderia acontecer, mas você tinha que acreditar na sua fé, ou se você, por conta de medo, iria se aliar aos romanos, aos do mal, aos cavaleiros, ao que seja, entendeu? Cada um vai ter o que plantou. Então, como a pessoa às vezes fez uma vida muito boa, já foi arrebatado, ele vai ter uma vida de boa. Agora, o cara que se converteu nesse último... é o julgamento final. É o julgamento final, é a chance tudo final. Tudo tá acontecendo ali pra ser o último julgamento de Deus. É a chance, exato. Você não presta mesmo, sai. Não, você se salvou ainda nesse meio termo. É isso que a gente acha, na real, né? Porque a interpretação vem de cada um.